O IPCC, ele é o órgão científico das Nações Unidas que trata sobre mudanças climáticas. É o painel intergovernamental das mudanças climáticas, ele é ligado às Nações Unidas. Tem um relatório síntese de 80 e poucas páginas, eu vou me concentrar bastante nesse e também alguns resultados que estão aqui nas bases físicas da mudança do clima, né? Bom, eu vou começar mostrando essa figura que diz respeito aos dados de testemunhos do gelo, né? Ou dados paleoclimáticos. Esse resultado é uma compilação do que foi publicado em 1999 na revista Nature, que trata sobre os dados de testemunho do gelo do sítio de Vostok, que é a estação russa que fica quase que no centro da Antártida. A Antártida ela tem em seu centro próximo de 3 quilômetros de camada de gelo. E essa camada de gelo ela se formou por deposição nos últimos 500, 600 mil anos. Então, se você fizer um furo e tirar o gelo que existe da superfície até uma certa profundidade, no interior desse gelo você tem ar da época em que esse gelo se formou, né? Então, essas medições elas podem ser feitas de forma direta nessas bolhas dentro do gelo. E aqui o que vocês estão vendo é uma série de 400 mil anos da concentração de CO2 na atmosfera, em ppm, dos últimos 400 mil anos. Como você pode ver, aproximadamente a cada 100 mil anos você tem um pico, e aqui é o mais próximo do presente. As atividades humanas, especialmente o uso de combustíveis fósseis e o desmatamento, jogaram recentemente essa concentração de CO2 na atmosfera para próximo de 400 ppm, ele sai da tela aqui para cima. Hoje em dia, a concentração de CO2 na atmosfera é mais de 400 ppm, é mais próximo de 410 ppm. E isso ocorreu, assim, principalmente nos últimos 200 mil anos. Bom, com base em análises isotópicas, existe uma análise que é muito bem conhecida, que é baseado no isótopo 18 do oxigênio. A água ela é feita H2O, né? Ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e o oxigênio ele tem um isótopo 18, que ele é mais pesado, e o isótopo regular dele é o 16, que é mais leve. Então, quando a água evapora da superfície, quanto maior a temperatura, mais oxigênio 16 vai sair e mais oxigênio 18 vai acabar ficando, porque ele é mais pesado. Então, existe uma regressão baseada nessa isotopia e nesse gelo, né, nessas camadas de gelo que vêm da superfície até, por exemplo, 2, 3 quilômetros de profundidade e que se formaram há 400 mil anos, o que mais tem lá é água e oxigênio, você consegue fazer uma regressão da temperatura em que essa espécie conviveu. Então, como nós estamos vendo aqui, né, também, a cada 100 mil anos, você tem um pico na temperatura média do planeta. Zero seria próximo do atual. O planeta já teve uma temperatura aí nos últimos 300 e poucos mil anos, 2 graus aproximadamente acima do que é hoje. Hoje, a temperatura média do planeta é em torno de 15, 16 graus, mas já teve temperaturas 8 graus abaixo do que é hoje. Certo? Então, como vocês podem ver, né, essas oscilações da concentração de CO2 na atmosfera e nesses dados paleoclimáticos, efeito de CO2, metano, óxido nitroso, elas oscilam muito de acordo com as oscilações na temperatura média do planeta. Os modelos climáticos, eles são validados com esses dados, né? Então, você tem modelos climáticos de agências diversas que são validados com esses dados que nós estamos vendo aqui e de vários outros lugares que foram extraídos, né? Porque esses dados de testemunho de gelo estão extraídos da Antártica e também do Ártico, né? Então a temperatura média do planeta, e às vezes as pessoas dizem isso, realmente é verdade, ela tem as suas oscilações, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, por exemplo, uma oscilação como essa aqui, desde -8 até 2, de aproximadamente 10 graus, isso se dá tipicamente em 10 mil anos. Ou seja, 10 graus em 10 mil anos seria uma taxa equivalente a 1 grau em um ano. Tá?
o que é muito diferente do que tem sido observado nos últimos 200 anos, 100, 200 anos. Tá? Como nós vamos ver mais para frente, uma taxa de aumento de temperatura que é bem maior do que já foi registrado. Esses dados de mudança da temperatura da superfície global, isso aqui é mais próximo, especialmente aqui, mais recentemente, da década de 50 para cá, de medições diretas, né? Se você observar em aproximadamente 100 anos, você está falando da ordem de 1 grau. Então, o aquecimento, né, que nós estamos observando mais recentemente, né, esse aquecimento global que hoje já é acima de 1 grau para 120 anos, 1,2 graus, ele é atribuído uma influência humana, e essa atribuição ela se dá quando você compara com os dados históricos e também com os modelos climáticos que, por sua vez, atribuem aos gases de efeito estufa, ao aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, a principal causa. Tá? Existem influências devido ao aumento da concentração de, especialmente CO2, mas também metano e óxido nitroso na atmosfera, que conferem um forçamento que é positivo, de até 1,5 graus. O que ocorre é que, devido especialmente a aerosóis, nos últimos 100 anos, 150 anos, eles têm um papel, um forçamento que é uma influência negativa, né? A temperatura do nosso planeta não atingiu ainda 1,5, está próximo de atingir isso, porque o aumento dos aerosóis na atmosfera, devido a fuligem, fumaça e tudo mais, tem um forçamento negativo. Não fosse isso, a temperatura do planeta teria aumentado ainda mais. Tá? Bom, com relação a extremos, vamos primeiro falar de temperatura. Né? O que é o TXX? É a maior temperatura do ano. Eles fazem isso a cada 10 anos. Então, eles pegam um determinado local, pegam uma década e registram a maior temperatura do ano. O que está acontecendo é que de 1960 a 2018, e esses dados eles são observados, né, com estações meteorológicas e tudo mais, isso está aumentando. Tá? Isso está aumentando, então, num caso muito extremo, de 1 grau a cada 10 anos, em 70 anos, você está falando de áreas no planeta em que a temperatura mais quente observada no ano já aumentou 7 graus, por exemplo. Tá? Bom, o mesmo diz respeito à temperatura mais fria do ano, que geralmente é à noite. Tá? É esse segundo gráfico, e a escala é a mesma aqui, a cada década, 10 anos. Isso também está aumentando. Tá? E o número de dias cuja temperatura excede os 90% mais registrados também está aumentando. Né? Então, com relação à temperatura e extremos de temperatura, existe, obviamente, médias, mas também existem observações diversas que podem ser feitas, né? Como esses 3 indicadores aqui, que é o TXX, o TNN e o TX90P. Né? Com relação a precipitações extremas, eu queria chamar a atenção, e isso está aqui no relatório síntese, foi publicado em 2023, que ele reporta que o tipo de observação extrema, e aí eu me refiro ao aumento aqui em verde, que tem sido observado no mundo, e esse aqui é um mosaico dos continentes, né? Ele reporta já nesse relatório de 2023, e ele se refere a um artigo que foi publicado em 2018, que aqui, nessa região do sul do Brasil, né, um aumento das precipitações mais pesadas com alta confiança. E com relação a dias consecutivos de seca, e essas são as tendências observadas de 1960 a 2018, por década, né? Então, por exemplo, num caso muito extremo de 8, né, em que a gente está vendo aqui 8, né, são 8 dias a cada 10 anos, né, a mais de secas consecutivas, e isso aqui é espacializado, tá, ao longo do continente, e algumas partes aqui o IPCC não tem confiança e não apresenta. Né? Então, como eventos extremos, tem sido observado, né, aumentos de temperatura, né, de critérios que estão relacionados com temperatura, como nós observamos, isso de 1960 a 2018,
aumentos de precipitação extrema e também aumentos de dias consecutivos de seca. Tá? Bom, os impactos, né? A pergunta que surge é quais são os impactos. Eu faço aqui um destaque, né, ao impacto que esses eventos extremos e as mudanças climáticas têm causado na agricultura e na produção de alimentos. Né? Veja, isso é espacializado, né? Quando você tem um vermelhinho assim inteiro, né? Isso quer dizer que é um impacto negativo, né? E aqui está o grau de confiança baseado nas bolinhas, né? Então, na América Central e na América do Sul, especificamente nesse sistema humano, porque você está falando aqui de um sistema humano que é a produção de alimentos, você tem outros, né, como a produção de animais, você tem a pesca, e você tem o bem-estar humano e doenças infecciosas, que a gente já também tem ouvido falar bastante sobre a dengue e tudo mais, mas especificamente em alimentos e na América do Sul, você tem uma confiança média de um efeito adverso, né, sobre a produção agrícola devido às mudanças climáticas. Note que em alguns continentes, esses efeitos, esses impactos das mudanças climáticas, eles são tanto negativos como às vezes até positivos. Porque em alguns ambientes, o aumento da temperatura média, ele acaba favorecendo a produtividade agrícola. E existem múltiplas oportunidades e necessidades aí de estar mitigando, né? Seja essa mitigação entendida como redução das emissões ou captura de CO2, sequestro de carbono. Né? Então, para a gente ter uma ideia, as emissões globais, elas são em torno aí, fecharam em 2023, próximos de 60 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Essa escala que está aqui, ó, né, nesses setores, que é o suprimento de energia, o uso da terra, água e alimentos, produção de alimentos, eu estou dando um destaque aqui, elas estão falando aí de oportunidades mitigatórias em gigatoneladas também de CO2 por ano, né, como nessa mesma escala, que é em torno de 4, 5. Tá vendo? Então, os principais setores são apontados como a energia solar e energia do vento, né? Isso no setor de suprimento de energia, e na agricultura, veja que você tem aqui em sistemas naturais e agricultura, né, a redução da conversão de ecossistemas naturais, ou a redução do desmatamento, poderia salvar da ordem de 4 gigatoneladas de CO2, bilhões de toneladas de CO2 por ano, o sequestro de carbono na agricultura e a restauração de ecossistemas, ou poderia ser até sistemas agrícolas que estão degradados. Né? Então, se nós somarmos aqui esses potenciais, né, 4, né, estamos falando aqui, né, de 15 a 20 no máximo, né, gigatoneladas de CO2 equivalente por ano, o que não chega perto de 60, né? Certamente as opções de combate às mudanças climáticas, elas envolvem, além da captura de CO2, especialmente, no restauração de ecossistemas degradados, aflorestamento, reflorestamento, elas certamente envolvem a redução das emissões diretas, né? Boa parte dessa emissão aqui, 3/4 dessa emissão, ela vem do uso de combustíveis fósseis, basicamente. Né? Então, é imprescindível que, além dessas atividades mitigatórias que são destacadas aqui, que seja reduzida, então, a queima de combustível fóssil, para que nós possamos atingir, isso o planeta como um todo, começamos a atingir um balanço próximo de zero, uma emissão zero, levando em consideração não só as emissões, como a captura e a redução das emissões, como mostrado aqui. Acompanhando a apresentação, dá para perceber que a integração entre a pecuária e as florestas pode ser uma solução, né? Seriam isso as agroflorestas? Você poderia explicar o que são? E também, já existem resultados de que agroflorestas podem ajudar na diminuição do aquecimento global? Quais são os resultados positivos das agroflorestas? Sim. Olha, essa parte da integração da agricultura com florestas, né, muitas vezes chamado de agroflorestas, mas elas têm diversas opções. Né?
são sistemas agrícolas complexos, que podem envolver a pecuária com a floresta, a agricultura com floresta, agricultura, pecuária, floresta. Elas são sistemas que, além de ajudarem na mitigação, porque quando você tem uma floresta crescendo, a depender, obviamente, do espaçamento, de quão adensado é a sua floresta, você tem captura de CO2 e você incorpora a CO2 da biomassa das plantas, né? Elas são muito capazes de fazer isso, e você pode ter também, e é muito desejável, geralmente isso ocorre, um acúmulo de carbono no solo. Tá? Então, do ponto de vista do balanço, vamos falar assim, né, de sistemas produtivos, nós já publicamos trabalhos que tratam sobre isso. Nós mostramos que é perfeitamente possível você ter um balanço próximo de zero, se você integrar, então, uma produção agrícola com o crescimento de florestas. Publiquei trabalhos sobre isso e nós publicamos, ex-alunos, né, e comigo, dois orientados, em 2015, 2016, quando a gente discutiu o balanço de gases de efeito estufa em sistemas de produção de carne. Pasto degradado, pasto bem manejado e a integração lavoura, pecuária, floresta. Mas, além da questão da mitigação, existe também, especialmente quando se trata de animais, a questão da adaptação. Muitas vezes, um sistema como esse, ele está se mostrando mais adequado, ou às vezes até mais produtivo, porque os animais eles têm um ambiente com menores temperaturas e maior umidade do ar. Então, eu diria que muitos, e isso o pessoal na agricultura, eles fazem isso muito bem, tá? Porque, na verdade, o interesse da agricultura é a produção, né? Não ter perdas, é produzir mais, é aumentar a produtividade. Então, com vistas de você melhorar a sua produtividade, muita adaptação desse tipo ela já está sendo feita, né, na agricultura, certo? E na pecuária, especialmente, né? E mesmo que na agricultura, você integrando a produção de frutas, né, a produção de café com florestas, mesmo que haja uma pequena queda na produtividade, você tem esse benefício do balanço de gases de efeito estufa, levando em consideração as emissões e também o quanto que está sequestrando, ser mais favorável. Então, sim, do ponto de vista de balanço de gases de efeito estufa, sistemas integrados, sistemas agrícolas, agropecuários, integrados com florestas, eles se mostram bastante viáveis, tem sido realizado, e é uma das opções que é citada, como eu mostrei agora, pelo IPCC, né, como uma opção desejável para o futuro, visando a mitigação na agricultura. Pensando em eventos climáticos extremos, as projeções futuras, ao mesmo tempo que existe a possibilidade da piora, é possível que com essas ações de reversão a gente tenha um panorama uma projeção mais favorável futuramente? Bom, na verdade, eu não entrei na apresentação em projeções futuras, eu só mostrei dados que foram registrados, né? É o que tem sido observado. Mas em termos de projeções futuras, vai depender muito do caminho que nós vamos fazer daqui até, por exemplo, 2050, como é que vai aumentar ou não a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Dependendo de como for, né, mesmo mantendo o estado atual, mas dependendo do quanto que aumentar daqui até lá, essas necessidades de adaptação, e nós estamos falando da agricultura, elas vão ser cada vez mais necessárias, porque você está falando aí de aumento de temperatura máxima no dia, aumento de temperatura na noite, isso tem uma série de influências, e isso começa a ser prejudicial para a própria produtividade agrícola, e para os animais, e para a pecuária também. Então, existe todo um esforço nesses capítulos do IPCC para fazer projeções futuras, que eu não me debrucei nessa apresentação, né?
Mas certamente o que nós temos que fazer é a lição de casa, né? Aqui no caso do Brasil, as maiores emissões, elas vêm do desmatamento, né? Especialmente o desmatamento. Então, isso tem que ser controlado, desejavelmente não haver mais desmatamento, nosso país atingiria algo próximo do desmatamento zero. Note que o Brasil ele tem grandes áreas que antes eram pastagens e hoje estão mais degradadas, em que a nossa agricultura poderia facilmente ocupar, né? E de uma forma até melhor do que tem feito, integrando isso com florestas, né? E mantendo um ambiente melhor, não só para a produção agrícola, mas também para outros aspectos. Veja que quando você fala de uma agrofloresta, e nós citamos aí a questão do balanço de gases de efeito estufa, que é mais favorável, obviamente, por causa da captura de CO2 e incorporação de carbono na biomassa e também no solo, mas uma agrofloresta, ela se bem feita, ela pode ter outros benefícios, né? Na biodiversidade, no ciclo hidrológico, na redução das temperaturas máximas da região, né? No aumento da umidade relativa do ar. Então, existem essas vantagens que, ao observar o que está sendo feito, muito está ocorrendo de forma por conta de adaptação já, né? E se você tivesse um mecanismo para estimular e para remunerar os agricultores a fazer tais transições, esse mecanismo pode ser um mecanismo relacionado a um possível crédito de carbono, ao mercado de carbono. Esse tipo de transição ecológica em sistemas agropecuários, ela pode ser até acelerada, o que é desejável do ponto de vista do carbono, do balanço de gases de efeito, mas também de outros aspectos que estão relacionados com agroflorestas e tudo isso aí, né? Então, professor, necessariamente as soluções passam pela necessidade de políticas públicas. Dificilmente é possível que haja uma grande mudança sem políticas públicas na área, pelo que você comentou, certo? Sim, esses mecanismos que financiam tais transições de eficiência energética, né, por exemplo, né, ou até uma possível transição ecológica no nosso período, poderia ser um mecanismo até com financiamento internacional, né, e isso pode ocorrer, né, mas certamente a política pública ela é o centro disso tudo, né? O mercado de carbono, o Brasil está agora aprovando, acho que no Senado, o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões, né? Esse sistema ele pode vir a incentivar essas transições, visando a remover CO2 da atmosfera e incorporar no solo, incorporar na biomassa em reflorestamento, e os agricultores poderiam ser beneficiados com isso. Isso aceleraria tais transições. O agricultor brasileiro, a depender do bioma, na maior parte dos biomas, como, por exemplo, Mata Atlântica e Cerrado, ele precisa conservar 20% da área dele, né, como uma reserva legal, como uma mata nativa ali, né? É uma coisa que já é previsto em lei, né? Então, nós pensamos que você pode até, quem sabe, com um mecanismo que gratifique, né, a agricultores a regenerar as suas áreas e ampliar as áreas de proteção, de reflorestamento, poderiam até receber um crédito por isso. E aliando esses agricultores, não só no combate às mudanças climáticas, mas também ajudando na melhoria da biodiversidade, do ciclo hidrológico, né? E umidade relativa do ar e conforto térmico das regiões. Então, ainda é um desafio, certamente, mas eu digo que nós estamos próximos de ter um mecanismo que seja criado que vá nessa direção. Eu vejo que é muito possível. Ao ler essa lei que está rodando agora, acho que está no Senado ou no Congresso. No Senado já foi aprovado, está no Congresso.
que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, você lê nas entrelinhas, apesar da palavra agricultura não ser citada, você lê nas entrelinhas a questão do solo, é citada a questão do reflorestamento. Então, eu vejo que é possível engajar, e o IPCC mostra claramente que essas atividades são as atividades com maior potencial de captura no mundo todo, especialmente no Brasil, né? O sequestro de carbono no solo, o sequestro de carbono na biomassa em áreas de reflorestamento. O Brasil tem enormes áreas que poderiam ser reflorestadas, ajudando muito no balanço de gases de efeito estufa do Brasil, né? O Brasil ele pode, inclusive, antes de 2030, ele pode atingir um balanço próximo de zero, ou até negativo, se for nessa direção. Essas são estimativas que a gente faz e são perfeitamente possíveis, a depender das políticas que virão. Excelente, professor. Você gostaria de concluir com mais alguma informação, alguma observação? Eu agradeço muito a oportunidade. Eu vejo que o CBioclima, o CEPID que foi criado, é uma oportunidade de estar integrando o pessoal da biodiversidade com o pessoal que trabalha, que é um pouco mais relacionado com mudanças climáticas. Eu acho que isso foi excelente para a Unesp, e estou muito feliz aí de poder participar dessa entrevista. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Nós que agradecemos muito, professor, pela participação. É um tema muito importante e essas informações ajudam que as pessoas criem mais consciência e entendam um pouco mais sobre o que está acontecendo. Muito obrigada.